Olá, quero começar o nosso programa de hoje com uma passagem que eu já trouxe aqui algumas vezes, mas é uma passagem que fala tanto ao meu coração, eu quero falar de novo com você sobre ela, porque afinal de contas, a gente sabe que a palavra de Deus é viva, eficaz e sempre traz novos entendimentos. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 e diz: o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É uma referência, inclusive, ao Antigo Testamento, onde a palavra de Deus nos fala, através de Isaías, que quando Deus aparentemente está em silêncio, é porque Ele está trabalhando a nosso favor. O versículo lá diz que, desde a antiguidade, nunca se viu nem se ouviu falar de um Deus como esse, que trabalha por aquele que nele espera. Então, que a gente possa entender a cada dia. Eu não sei o que você tem visto, o que você tem planejado, o que você tem sonhado, mas quando nós amamos a Deus, quando nós confiamos no Senhor, quando nós esperamos nele, muito mais do que nós pedimos, do que nós pensamos, do que nós sonhamos, é o que o Senhor vai realizar nas nossas vidas. Lembre-se disso, depois medite lá que Deus vai falar ainda mais ao teu coração. Nosso programa está no ar. Olá, muito boa tarde. Obrigada a você que me assistiu do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. É uma delícia ter você aqui com a gente. Eu espero a sua participação nas minhas redes sociais, lá na minha fanpage, facebook.com/Jaqueline Stefano ou no meu Instagram, @JaqueStefano. Lá eu posto fotos, faço as historinhas do que está acontecendo nos bastidores, no ao vivo, no meu dia a dia. Eu sei que vocês gostam de participar, eu estou esperando vocês por lá, tá? E durante o programa também, lá na fanpage, facebook.com/Jaqueline Stefano, você deixa a sua pergunta, faz o seu comentário. Você pode entrar também na fanpage do programa, facebook.com/NossoPGM, que a sua participação vai ser lida e a sua dúvida esclarecida ao vivo. Hoje a gente fala sobre adestramento. Vamos entender principalmente quais as necessidades básicas dos cães. Eu recebo aqui no nosso estúdio o Thiago Barbieri, que é adestrador. E tem ainda um bate-papo muito interessante sobre estratégia empresarial com peças de montar. Eu vou entrevistar o Aníbal Viegas, que é trainer, vai falar com a gente sobre esse assunto, vai explicar um pouco essa história. Ele é o único brasileiro habilitado para dar exatamente esse tipo de treinamento que a gente vai trazer aqui hoje no programa. Tem algumas peças já, vocês vão lembrar da infância de vocês, eles vão mostrar, tem algumas peças já espalhadas por aqui já, alguns brinquedinhos montados, eu vou tentar montar também no ar um pouco e a gente vai poder entender como brincar com essas peças pode, na verdade, se tornar uma estratégia, seja para a sua empresa, para você melhorar em algumas áreas. A gente vai compreender sobre isso daqui a pouquinho, tá? Se você tem alguma pergunta, quer fazer algum comentário, tem aí esses brinquedinhos aí na sua casa? Suas crianças brincam? Você brincou muito? Tem alguma coisa aí? Me manda foto na fanpage facebook.com/NossoPGM que a gente mostra aqui ao vivo, tá? Você pode também ligar para 0 operadora 11 3337 5886 a qualquer momento para participar, conversar com a gente, tá bom? E agora a gente vai começar o programa bem informado, vamos dar aquele giro pelo mundo. Tudo bem, João? Boa tarde. Boa tarde, Jaqueline Stefano. Boa tarde mesmo, viu? Joinha para você. Joinha. Joinha para o Brasil. É o Giro 452. A gente vai até o México conhecer um importante festival que acontece todos os anos. É o Dia do Burro. Os burros agora têm a sua vez. Corridas e jogos foram apresentados para os espectadores. Não foram apenas os burros que se vestiram. Crianças vestidas também desfilaram no evento. A cidade do século XVI criou o festival há cerca de 60 anos. Eles acreditam que o burro é um grande animal de força e merece o seu dia. Os animais eram centrais para as atividades da cidade, transportando e distribuindo produtos locais. Segue o seu roteiro com a Revolução 4.0. Alguns empregos estão à beira da extinção. É o caso de marceneiros, que agora tem mais um concorrente.
Um robô capaz de montar uma cadeira foi desenvolvido por cientistas da Universidade Tecnológica de Nanyang, em Singapura. O trabalho leva 8 minutos e 55 segundos. Os desenvolvedores instalaram uma câmera para capturar imagens tridimensionais das partes da cadeira colocadas no chão. Então, seus braços, dotados de sensores similares à sensibilidade dos humanos, começam a montagem. No momento, o robô só foi programado para montar um modelo da gigante sueca IKEA. Cientistas estudam suas capacidades para montar outros móveis, imitando gestos humanos, lendo as instruções ou verificando o produto acabado. A tecnologia também pode ser utilizada na indústria automotiva ou aeronáutica. Muito bem, o Giro 452 termina com o sonho de muitas pessoas de morar em um castelo. Vamos hoje conhecer um homem aqui do Brasil e que mora em um. Se você já visitou uma praia em férias e gostaria de poder morar nela o ano todo, sabe exatamente como Márcio Misael Matolias, de 48 anos, se sentiu quando decidiu deixar seu apartamento e morar em tempo integral em sua casa. Um castelo de areia. Nos últimos 22 anos, Matolias viveu aqui, neste bizarro castelo de areia que ele construiu e mantém em uma praia do Rio de Janeiro. Com cerca de 3 metros quadrados, o interior de seus aposentos não é espaçoso. Mas o brasileiro diz que há espaço suficiente para ele e seus pertences. Ele explicou que inicialmente não tinha intenção de desistir de seu apartamento, mas como ele passou mais e mais tempo mantendo seu castelo, decidiu desistir de sua casa e todas as contas que vão junto com ele e fazer um movimento permanente para a praia. Na verdade, a ideia não foi morar aqui. A ideia, isso aqui, foi só para guardar o material e guardar o livro, entendeu? Aí quando chovia, aí eu sempre fiquei aqui. E quando eu pagava aluguel, uma parte da minha vida eu sempre via aqui de qualquer jeito. Porque até para me fazer o castelo, deixar ele renovado, bonito, eu tenho que estar aqui. Porque isso toma muito tempo da minha vida. Não estou reclamando, estou falando que é necessário estar, entendeu? Na maioria dos dias, ele passa horas regando o castelo para evitar que ele desmorone. A cozinha é um fogão simples instalado do lado de fora do castelo. E o banheiro fica do outro lado da rua, em um estabelecimento que cobra para usar o chuveiro. Os turistas posam para fotos com ele e ocasionalmente deixam uma pequena doação. Matolias, que não tem filhos, disse que às vezes sente-se solitário, mas apesar de tudo, prefere essa vida simples e não convencional, sem muitas contas para pagar e também as dores de cabeça que a maioria das pessoas tem. Muito bem, do Castelo de Areia, a gente volta aqui para o Estúdio 3 do Giro pelo Mundo, Jaqueline Stefano. João, você mostrou o Castelo de Areia? Pois não. E aqui não sei porque minha mente fez uma associação a Palácio, Palácio Real, casamento que vai acontecer no fim de semana. Não chegou para mim o convite ainda, eu tô preocupadíssima. Até agora não chegou? Não, João, você falou que ia resolver isso para mim. Mas será o Benedito? Olha, vamos fazer o seguinte, eu não sei você, mas eu vou pegar aquele presente e vou dar para as minhas filhas, então. É verdade. Se não chegar o convite, a gente vai ter que dar esse presente para alguém. Não vamos mandar para eles, não. Você tem razão. Gente, tem internet, já inventaram internet, fax, ok? Eles podiam mandar o convite pra gente, eu não tô entendendo. E vai ser quando o casamento mesmo? Sábado, né? Sábado agora? Acho que é. É sábado, né, gente? Nem é vou sábado. assistir. Eu nem vou assistir. Obrigada, é sábado. Só de raiva eu não vou assistir esse casamento, viu? Diz que nem o pai da noiva vai, viu, João? Também não vai? Tá uma polêmica esse casamento real. Puxa vida, quem sabe no final de semana o Fatos em Foco mostra o casamento. Pois então. eu achei que a gente fosse fazer uma transmissão ao vivo, eu e você, eu pro nosso programa, você pro nosso programa e pro Fatos em Foco, mas... O nosso correspondente lá no Palácio de Buckingham, não é isso? Acho que não vai... Bom... Não vai dar. Continua então, posso dar 2 recados? Por favor. O recado vai para o André Abujanga, músico, está fazendo aniversário hoje. Parabéns, André Abujanga. E para a cidade aí do Amazonas. A cidade é Manicoré. Jaqueline Stefano, quem nasce em Manicoré é o quê? Manicoréense? Como é que é? Manicoré... Peraí, fala de novo o nome da cidade? Deixa eu ver na minha... Manicoré. Manicoréense. Certa resposta.
É o Ence, João, é o Ence. Pegou a manha, hein? Agora não tem jeito, vai acertar todas. Manha, que eu vou até o fim da semana, que agora vamos ver, né? Até quando vai ter esse Manicoreense, exatamente. Manicoré. Você viu que eu não me preocupo muito nem com o nome da cidade, eu só ponho o Ence no final, tá dando certo. Você não eliminou o Oré, né? Você foi no Manicoré, aí botou um Ence. E acertou. Manicoreense. Certa resposta mais uma vez, parabéns. Estou muito bem essa semana. Você acertou na segunda, hoje, terça, né? E amanhã, quem sabe? Amanhã eu vou pedir uma cidade bem difícil. Ah, não, João. Bem difícil. Me deixa acertar. Ok? Tá bom. Eu volto amanhã, se o pai assim permitir, que o senhor é bom. Só mais uma coisa, João. Pois não. Tô sabendo que a produção tá atrás daquela nossa pauta lá com o professor de língua portuguesa, viu? Pra explicar pra gente. Pra explicar pra gente essas regrinhas aí, vai ser bem legal, em breve. A coisa do Ence, do Irense, Isso, em breve. É muito bom saber disso, viu? Até amanhã, João. Tchau. Fica com Deus. Gente, aliás, falando em produção, preparando, vocês me pediram tanto. Eu tenho uma coisa pra contar pra vocês. Acho que eu já posso contar, né, Cat, que vai voltar? Posso, né? Já podemos fechar já, né? Vai ter artesanato no nosso programa de volta agora. Algumas vezes na semana, então recebi tantos recados de vocês nas minhas redes sociais, nas redes sociais do programa, então fiquem atentos que em breve tem artesanato aqui para vocês algumas vezes por semana, tá? Agora a gente vai bater papo e esclarecer as nossas dúvidas sobre o adestramento. Vamos entender principalmente quais são as necessidades básicas dos cães. Eu recebo aqui no nosso estúdio o Thiago Barbieri, que é adestrador. Tudo bem, Thiago? Tudo bom, Jaque? Obrigado pelo convite. Prazer te receber aqui, viu? Obrigado. Thiago, queria começar compreendendo primeiro, a gente vai falar sobre as necessidades, né? Quando a gente adquire um cãozinho, ele vem morar com a gente, cada vez mais ele tem se tornado membro das famílias hoje em dia. Exato. Tem algumas coisas que a gente quer muito, como por exemplo que o cachorro aprenda a fazer xixi e cocô no lugar certo. Mas eu acho que um ponto antes da gente entender o que é que a gente precisa, até como tema principal do nosso bate-papo, é entender o que esse pet precisa. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Exatamente, Jaque. E é isso mesmo, a gente quando adquire um pet, seja por adoção, ou quando a gente vai no pet shop e compra, ou quando a gente vai num criador, enfim, é sempre importante a gente se preocupar com as necessidades dos cães em primeiro lugar, né? A gente pensa imediatamente na questão do xixi e cocô, como você disse, é natural, mas para os cães é muito mais do que isso, né? Então a gente pode dividir aqui 4 grupos de necessidades básicas dos cachorros, dos animais em geral. A primeira parte, questão de sobrevivência, a necessidade alimentar, né? E aí a consequência disso, o xixi e cocô que tem que estar regulado também. A segunda parte, necessidade de atividade física. Então, por isso é importante, a gente sempre recomenda os passeios, as brincadeiras com os cães, enfim. A terceira, aí já começa complicar um pouquinho mais para os donos entenderem, né, imediatamente isso, né? Logo que você adquire um cão, você não pensa necessariamente nisso. Que são as necessidades de atividade mental do cachorro. E por último, as necessidades de atividade social. Então, quando a gente fala nas necessidades básicas, a gente pode dividir esses 4 grupos, né? E dentro do trabalho do adestramento positivo que eu faço, a minha ideia é sempre trazer um equilíbrio entre esses 4 pilares. Vamos tentar entender os 4, Vamos Thiago? lá. Agora, antes da gente entender os 4, a nossa repórter, Jéssica Marques, preparou uma matéria pra gente. Já te falei, a gente tem tratado, e você vê isso, né? Os cães são membros da família. E agora tem até padaria especializada em alguns alimentos que são específicos para eles. Vamos entender melhor essa dica com a nossa repórter, Jéssica Marques. Você pode escolher entre um bolo de caneca, uma gelatina ou até mesmo, quem sabe, um muffin. Em uma das áreas mais nobres de São Paulo, você pode trazer o seu dono para passear por aqui e comer junto com você. Eu estou falando com seus pets, isso mesmo, com seus animais, com seus gatos. Ricardo, você então explica pra gente, realmente o pet pode trazer seu dono para passear aqui? Você pode trazer o seu pet para ele se deliciar com as delícias que nós temos, para ele ver uma roupinha, mas também temos espaço para o humano. Então nós temos um café para vocês, para os humanos, onde vocês podem tomar um café, comer um pão de queijo e o seu pet também, logicamente sempre pensando nele. Explica um pouco, Ricardo, então, quais são os modelos de alimentos que vocês têm aqui para os pets?
Nós temos para cachorro, para gatos, temos para vários pets, para pássaros, para roedores. Então, nós temos biscoitos, temos um café, temos cerveja, são vários produtos, temos patês, são vários produtos diferenciados. A gente lançou agora uma pipoca para cachorro também. Tem de tudo, tem forma líquida, gelada também, tem suco de manga. Também, temos vários sabores. Então, sorvete tem sabor iogurte, tem sabor manga, morango. Que legal, tudo isso para o pet. Eu falei da gelatina, às vezes parece brincadeira, mas a gelatina ela é tanto para gato quanto para o cão e ela vai ficar uma forma gelatinosa mesmo, como nós seres humanos comemos. Isso. Na verdade, a nossa gelatina vai ser um pouco mais dura, porque a mandíbula do cachorro é muito mais forte que a nossa. Então, se fosse uma gelatina na nossa consistência, o cachorro iria lamber ao invés de comer a gelatina. Então, é um pouco mais duro, mas nós temos a gelatina para cachorro, também temos para gato, porque o gato ele precisa se hidratar, senão ele tem problema renal. Muitos gatos, mais de 80% dos gatos têm problema renal, então a gente faz um petisco até para ajudar na hidratação dele. O que mais que vocês oferecem no espaço? Produtos são completamente direcionados. Vocês atendem também para banho pet, não somente cães, gatos e pássaros, é isso? Tem mais? Nós atendemos também animais exóticos, então lagarto, coelhos, tartaruga, tosamos aranha. Nós temos inclusive um espaço aqui com uma piscina de bolinha, uma galeria de arte, onde você pode fazer um retrato do seu cachorro, do seu pet, do seu gato. Eterniza o seu pet em uma imagem. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Hoje, então, nosso programa falando também sobre o tema pet. Nós trouxemos essa ideia incrível de você mimar o seu pet e também agradá-lo, gente, o nosso companheirinho do dia a dia, Verdade. né, Ricardo? Ele é o nosso filho de 4 patas, é um membro da família. Temos que tratá-lo bem. Que tratá-los bem, gente. Eles estão sempre ao nosso lado. Então é isso, muito obrigada e voltamos com vocês no estúdio. Obrigada, Jéssica. A gente amou essa dica. Tiago, quando a gente fala sobre algumas situações específicas, como essa iniciativa de fazer algumas coisas semelhantes ao que a gente come, só que com o que eles podem comer, isso faz parte, de alguma maneira, a alguma das necessidades dos pets? De alguma maneira, sim. Está cada vez mais comum e existem profissionais cada vez mais especializados nessa parte de alimentação para pet, em alimentação natural, né? Que a gente sabe que é realmente mais saudável, né? Hoje as rações têm uma qualidade muito boa também, mas quanto mais natural for, melhor, né? E quando a gente usa esse tipo de alimento, esses produtos, para estimular a mente do cachorro, aí a gente volta nas necessidades que a gente estava falando, aí a gente completa o pacote. Qual que é o risco quando a gente vê uma matéria como essa, e eu também tendo cão aqui, várias coisas passam na minha mente. Qual que é o risco da gente humanizar, de exagerar? Porque, não vou julgar, cada família faz o que quer. A gente sabe que tem pessoas que escolhem não ter filhos e tem cães. Mas, na sua opinião, como adestrador, tem um risco aí em querer humanizar o animal? Existe uma tendência muito grande já da gente tornar o cachorro, né, associar como uma criança, né? Então a gente fala que o cachorro tem ciúmes, que o cachorro tem vergonha quando faz alguma coisa errada, que ele sabe. Na verdade, não, né? O cachorro continua sendo um animal, ele está cada vez mais inserido nas famílias, sim, mas a gente tem que saber separar e tratar o animal como animal dentro das características dele, né? E, Tiago, se a gente entender bem sobre essas necessidades que a gente vai tentar destrinchar aqui no programa, fica mais fácil também alcançar os nossos objetivos para que o cão, abre aspas, nos obedeça, fecha aspas? Sim, com certeza. E a ideia não é que eles nos obedeçam, mas que eles saibam as melhores regras de convivência na sociedade, na família onde ele está inserido, respeitando as regras da casa, né? A gente trabalha com adestramento positivo, mas ensinando as regras, né? Tem muita gente também que confunde o adestramento positivo com permissividade, né? Pode tudo porque não vou dar bronca no meu cachorro. Não, a gente vai mostrar os limites e mostrar o que pode e o que deve ser feito, né? Vamos entender as necessidades de alimentação primeiro, então? Sim. Explica um pouquinho pra gente. Bom, a necessidade de alimentação... Porque às vezes a gente faz uma bagunça, né? A gente quer deixar o cãozinho feliz, então dá o tempo inteiro, né? Ração, comida e tudo mais. Exatamente, Jaque. Então, a alimentação é uma necessidade básica nossa também de sobrevivência, né? Nós precisamos do alimento para nos mantermos vivos. Os cães da mesma forma. O que acontece que muitos donos acabam pecando eu vou trabalhar e deixo meu cachorro 10 horas sozinho em casa. Então eu deixo lá um pote de ração cheia,
o cachorro come à vontade e depois quando eu voltar, a casa tá virada no giraia, né? Com sujeira, com bagunça, enfim. O cachorro, quando a gente começa a trabalhar, aí eu vou sempre misturar, tá, Jaque? As necessidades, a básica, a física, a mental e a social. Quando a gente estimula o cão a trabalhar, né, física e mentalmente para conseguir o alimento dele, ele está gastando energia física, gastando energia mental e está sendo recompensado por isso com a comida. Então a gente trabalha as 4 necessidades ao mesmo tempo, é isso? Exato. É um conjunto. Então, por exemplo, quando você, em vez de deixar o pote de ração ali à disposição, 5 horas no dia que você estiver trabalhando, existem alguns problemas que você pode provocar no seu cachorro. Primeiro, de saúde, porque a comida está ali exposta, né? Então, ela já vai perdendo a propriedade nutricional dela por natureza. Uma bactéria, o próprio cachorro comeu um pouquinho, ficou ali uma saliva, depois ele deixou, aí ele voltou, vai comer mais um pouquinho, já perde a qualidade daquele alimento. Um outro ponto é a gente conseguir regular essa questão do xixi e cocô que você tinha me falado. Se você não sabe a hora que seu cachorro comeu, a quantidade que seu cachorro comeu, como que você vai saber a hora que ele vai precisar ir ao banheiro? Né? Então, essa é a ideia. Quando a gente trabalha amarrando essas 4 necessidades, a gente faz com que o cachorro tenha uma qualidade de vida melhor. Então, pensando na natureza, um animal nunca sabe a hora que ele vai comer, né? Ele vai caçar. Então, ele precisa usar todos os instintos dele, os comportamentos naturais dele. O faro, a visão, o tato, o olfato, o próprio paladar, o instinto de caça para pegar a presa dele e ele tem que comer, né? Quando a gente mede o cachorro doméstico, né, o cachorro pet, e a gente vê que o cachorro não tem muito apetite, a gente já pode deduzir aí 2 coisas. Ou ele está sendo super alimentado ou ele está com um problema de saúde. Né? Então, quando a gente limita horários, quantidades e estimula o cachorro a ter que trabalhar para conseguir a comida dele, a gente ajuda o cachorro a desenvolver todos esses comportamentos naturais que ele teria no mundo normal, não num cativeiro, né? E a gente deixa ele mais equilibrado. Dá para fazer isso mesmo ficando muitas horas fora? Você deu aí o exemplo de uma pessoa que, vamos supor, trabalha 8 horas por dia, aí demora 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Pelo menos 10 horas essa pessoa fica fora. E aí, acho que um passo antes, se você ficar muito tempo fora, quando você for adquirir o seu cãozinho, você tem que pensar na raça, que tipo de cão é, se precisa mais ou menos de companhia, porque isso vai interferir também nesse resultado, e não só no resultado que eu digo do que a gente quer, mas do que é melhor para o cão, né? Com certeza. E dá para regrar mesmo assim? Dá, por isso que existe uma ciência na qual a gente trabalha, baseado nela, que tem fundamentos de enriquecimento ambiental. O que é isso? Você tornar o ambiente mais rico e desafiador, divertido para o cachorro ao mesmo tempo, para ele poder exercer esses comportamentos e não sentir a sua falta naquele período que ele está sozinho. Seja em casa ou no quintal, porque tem cachorro que fica no quintal, exatamente, né? Exatamente. Então, por exemplo, existem muitos brinquedinhos que você coloca ração dentro, e aí tem os furinhos que o cachorro vai brincando com aquilo e vai caindo um pouquinho de ração. Isso é uma forma de você deixar o cachorro comer mais devagar, porque ele não vai comer em segundos ali aquele pote de ração de uma vez. Ele vai trabalhar toda essa parte física e mental, porque ele vai estar ali tentando caçar a bolinha, por exemplo. Ele vai trabalhar os instintos de faro, vai trabalhar o tato, o paladar e vai gastar energia física e mental. Então ele vai estar mais equilibrado. Se você coloca, por exemplo, uma receita natural, vamos dizer assim, um brinquedinho natural para você deixar para o seu cachorro. Claro, dependendo do porte dele, né? Mas um coco verde. Você deixa o cachorro roendo o coco verde, ele vai gastar horas brincando com aquilo. Quando você chegar em casa, provavelmente não vai ter mais coco. Mas com certeza o seu sofá não vai estar destruído. Porque ele despendeu a energia dele naquilo, né? Exatamente. Agora, tem alguns vídeos que você preparou pra gente, eu vou pedir pra colocar e a gente vai explicando sobre esses vídeos. Vamos colocar o primeiro, por favor. Muito bem. Bom menino.
Esse bem rapidinho, mas deu pra gente ver um pouquinho. Explica pra gente o que você estava fazendo Então, ali, esse é um treino de autocontrole que a gente faz muito, por isso, dentro das necessidades básicas, a gente ajuda os cachorros a trabalharem essa parte mental também com esses exercícios. Esse é um Golden, é o Getúlio, um aluno meu, e a gente, né, quem conhece cachorro sabe que os Golden são super agitados, que nunca que ele conseguiria ficar ali parado em frente. Me chamou muita atenção ver o Golden e ver essa situação. Um prato com bolachinha picada ali e ele calmo desse jeito. Então é justamente isso. A gente vai treinando ele com estímulos pequenos até chegar nesse ponto que ele consegue encarar o estímulo forte ali na frente dele e ele escolhe não avançar no prato. E aí no momento que ele não avança no prato, ele é recompensado, que aí eu tiro do bolso ali um outro biscoitinho e dou para ele. Mas vamos entender, né? Para chegar num ponto como esse, quanto tempo de treinamento? E aí eu queria entender, o cachorro fica um pouco com você, esse treinamento pode ser feito todo na casa dos donos, como que é feito isso? Eu trabalho sempre na casa dos donos, tá? Existem profissionais que recolhem o cão e fazem o treinamento num espaço dele. Eu prefiro trabalhar dentro da casa das famílias porque eu trabalho em parceria com as famílias, né? Então eu vou uma vez ou 2 vezes por semana, faço as aulas, mas eu passo sempre as orientações para os donos darem continuidade aos exercícios, né? Quando a gente está falando em comportamento, não adianta eu trabalhar 1 hora na semana ali e os outros 6 dias o cachorro continuar tendo os comportamentos considerados errados. Né? Então tem que ter essa continuidade. Então eu trabalho sempre em parceria com as famílias. As aulas têm duração de 1 hora. E esses exercícios os cachorros pegam muito rápido, porque eles têm uma leitura corporal nossa, de linguagem corporal, muito eficiente. Né? É assim que eles têm uma percepção muito grande da gente. 1 hora por semana, por dia? 1 hora por aula. Então eu faço ou 2 vezes por semana, dependendo da necessidade do aluno, ou 1 vez por semana, quando são casos relativamente mais tranquilos. Agora, se esse cão é filhote ou se esse cão já tem 1, 2, 3, 5, 6 anos, faz diferença? Para um melhor resultado? Faz diferença no início do trabalho, para o cachorro perceber o que a gente está trabalhando, porque a gente estimula sempre o acerto do cachorro, né? Você reparou que no vídeo ali, teve um momento que o Getúlio tentou se aproximar do prato. Eu não precisei falar não precisei dar bronca, não precisei fazer nada. Apenas com um simples gesto na mão, ele já entendeu a minha linguagem corporal, que não era para ele avançar no prato ali. Então isso é importante, né? O cachorro ter essa percepção com a gente. Quando é filhote, é lógico, aí a gente pode fazer uma humanização, uma analogia. Uma analogia. As crianças têm facilidade de aprender um idioma, por exemplo, mais rápido do que um adulto. Os cães também, os filhotes, quanto mais cedo a gente conseguir iniciar um trabalho de adestramento, a partir do 2º mês, é o ideal. Mas cachorros de 7 anos, 10 anos também aprendem. Mas porque às vezes você adotou um cão já com um pouco mais de idade, ou um cão de alguém da família acabou ficando para você, era da sua mãe, enfim, X, né? Dá para você ter um bom resultado também. Talvez dê um pouco mais de trabalho, né? Exatamente. Talvez demore um pouco mais, porque um cachorro que viveu, 7 anos em uma casa que tinha determinadas regras e ele foi recompensado por algum comportamento que é hoje considerado inadequado, ele vai demorar um pouco mais para tirar esse histórico e criar um novo histórico de associações positivas. Né? Então, por exemplo, o cachorro que chega pulando em você quando você chega em casa, se você dá atenção para ele naquele momento, involuntariamente, ele que ele tem que fazer isso. Você tá recompensando ele, que toda vez que você chegar e ele pular, ele vai ter o seu carinho. Se você, ao contrário, chegar em casa, vai no banheiro, lava a mão, guarda suas coisas, né? Cumprimenta o cachorro, oi, boa noite, né? E aí você chega, quando ele tiver com as 4 patas no chão, mais calmo, você vai brincar com ele, você vai dar bastante carinho, aí ele começa a perceber que a situação muda. A recompensa que ele quer, que é o seu carinho, vem no momento que ele está mais calmo e não no momento que ele está super agitado. Por isso que a família tem que ser educada junto, né? Se a família quer que mude, todo mundo da família vai ter que mudar, né? É um trabalho em conjunto mesmo, uma reeducação coletiva ali. Às vezes, involuntariamente, a gente acaba recompensando comportamentos inadequados dos cães sem a gente saber que está recompensando, né? Às vezes, até uma bronca que a gente dá
você está recompensando, porque às vezes é um momento que o cachorro está ali tão ansioso para ter atenção, e aquela bronca você já deu atenção para ele, né? Então ele acabou sendo recompensado também. E ele a gente nem sabe que está fazendo errado, Exatamente. Né? Tem muita diferença entre as raças? A nossa família tem um Bernese. A inteligência daquele cachorro é impressionante. De fato, tem diferença entre as raças? Existe diferenças das raças, existem diferença de como o cachorro foi criado, existe diferença do indivíduo. Que assim, dentro da raça tem a variação de cada um deles, exatamente. Né? Entre fêmea e macho tem diferença? Também tem diferença. E a gente fez aí uma relação, já que deu uma humanizada, e as pesquisas apontam que as mulheres têm mais facilidade para muita coisa no aprendizado. Entre os cães também é assim ou não? Ou é o contrário? Olha, talvez? Em termos de aprendizado, eu não vejo essa diferença. Você percebe algumas diferenças comportamentais, sim. Por exemplo, algumas fêmeas ficam um pouco mais... sofrem mais de ansiedade de separação, ou quando entra no período de cio, elas ficam um pouco mais carentes, precisam estar mais próximos dos donos. Os machos que não são castrados, eles têm mais esse instinto de caça, de territorialismo, né? Então, é um pouco semelhante ao ser humano, sim, né? Não adianta falar que querendo não, ou né? não, nós temos muitas semelhanças, né? Deixa eu atender uma ligação, vou falar com a Kátia Oliveira. Oi, Kátia, boa tarde. Oi, Jaque, tudo bom? Tudo bom, você fala de onde? São Paulo, Vila Formosa. Um abraço a todos da Vila Formosa, tá pertinho de mim, que gostoso falar com você. Kátia, pode fazer sua pergunta. Então, eu tenho um Golden de 8 meses, um macho. E ele é brincalhão, tudo, mas ele não me respeita, assim. Ele pula muito em mim e acaba me machucando, me mordiscando. Às vezes eu tô estendendo roupa, ele vem com tudo por trás, assim, me abocanha. E eu acabo ficando toda com hematomas, assim. Então, assim, a gente tá com ele desde os 3 meses, né? Porque é minha irmã que tem uma fêmea que deu cria e acabou presenteando meu filho com ele. E a gente não tá sabendo o que fazer, porque agora ele já deve estar pesando uns 40 quilos, já tá bem grande, 8 meses. E eu fico assim, eu tava até pensando em devolver ele, mas eu já peguei amor e não consigo, então eu não sei o que fazer. Ele tá com 8 meses? 8 meses. Tá bom, obrigada pela sua participação. Um beijo, Kátia. Tiago, dá para ajudar a Kátia? Dá para dar uma orientação aí para a Kátia, dá sim, por favor? Então, como a gente viu aí um exemplo de Golden, né? Tendo um comportamento de Golden. Então, um cachorro... Porque é um comportamento... Ela não precisa se assustar, é um comportamento normal É um dele, cachorro né? normalmente alegre, brincalhão, que procura o carinho, que gosta de pular. Então, a orientação que a gente passa aí, Kátia, para você é tentar direcionar o foco do seu cachorro para uma outra coisa. Então, pega um brinquedinho, em vez dele vir pular em você, agita um brinquedinho do lado, faz ele pular ali do lado, faz ele ficar no chão. E aí você faz o carinho nele. Né? A hora que ele vem pular em cima de você, a ideia é, lógico, não deixar ele pular em você, você desviar o corpo. E aí você falou uma coisa que eu acho que é importante a gente ter esclarecimento. A Kátia falou uma coisa que muita gente que tem cão fala, ele não me respeita. A pergunta é, quando o cão vem pular para brincar, qual deve ser a nossa reação? Porque você já falou que a bronca pode ser a atenção que ele queria, né? Exatamente. O que ela pode fazer nessa hora? Então, o ideal é você mostrar fisicamente que aquela não é a brincadeira ideal, né? Então você pode contê-lo, né, apenas segurando, sem machucar, sem dar tranco em nada, ou apenas desviando ele, quando ele pula, né, acima de você, você afasta para trás para ele não te alcançar. Fica sério, não brinca, não fala nada. Exato, ignora e continua, né, vai ver televisão, senta no sofá, enfim. A hora que ele vai ver que você não está prestando atenção nele. A hora que ele acalmar e você for brincar, aí você começa a mudar a percepção do cachorro, que é naquele momento que ele está mais calmo que ele vai ter mais atenção do dono. Talvez valha a pena, Kátia, você procurar de fato um tipo de adestramento, vai ajudar bastante, Com né? certeza. Daqui a pouco eu vou passar os contatos também do Thiago. Tem mais um vídeo, vamos ver o vídeo, por favor? Fica. Muito bom, menino. Muito bom. Porta abriu, campainha tocou, não avançou em ninguém, não deu show. Exato. Então, aí esse é um outro tipo de solução que a gente pode indicar para a Kátia, por exemplo. Ensinar um comportamento alternativo ao comportamento de pular.
Então, o que a gente trabalhou aí com... Aí era o Kuma, né, um filhotinho de Spitz alemão. O que eu trabalhei com o Kuma? Ele podia ficar no sofá. Ele podia ficar em pé, podia ficar sentado, do jeito que ele quisesse. Ele não podia sair de lá. Então, a gente limitou o espaço dele. Eu dei o comando para ele ficar e eu saí, toquei a campainha, que era um estímulo que para ele... Sempre ele fica muito agitado, late, pula muito quando chega alguém, né? Então, o comportamento incompatível ou alternativo a esse de pular é ele ficar parado. Ele não consegue ficar parado e pular ao mesmo tempo. Então, a gente trabalha e isso vai construindo esse histórico também, com estímulos menores até chegar a essa condição da campainha. Quanto tempo para ter esse resultado? Conheço muita gente que tem Spitz, por isso que eu tenho essa pergunta especificamente sobre essa raça. Olha, o tempo de aprendizado dos cães, lógico, varia um pouco de indivíduo para indivíduo. Mas, em geral, quando você começa a trabalhar com uma frequência legal, né, pelo menos uma vez por semana, 2 vezes por semana, e a família dá sequência nos outros dias, em questão de poucas aulas você já tem uma mudança muito grande de comportamento. O Kuma, por exemplo, a gente está treinando ele, já fez 2 meses agora. E eu já estou praticamente encerrando. Eu comecei já conseguiu o resultado já? Eu comecei com ele a parte de educação básica, ele é um filhote. 1 ou 2 vezes por semana? Com ele 2 vezes. Ele é um filhote, ele está com 4 meses, então a gente também fez um trabalho de socialização com ele, aproveitando esse período do 4º mês, que é ainda a fase de socialização dos cães. E nesse período de 2 meses ele já teve todo esse avanço. Gente, então... mas olha, você investe ali 2, 3 meses para ter um resultado para você poder ter seu cão para sempre. Exato. Sabendo que você está atendendo as necessidades dele de forma correta e que ele vai atender os seus comandos e entender as regras da casa, é fundamental, né? Com certeza. Então dá para ter em apartamento, às vezes, o seu bichinho, dá para você ter numa casa menor, desde que você consiga trazer esse equilíbrio, né? Tiago, chegou uma pergunta pra gente muito interessante. Ele tem 3 cães em casa, sendo que a mais velha é a mãe dos outros 2. Certo. Que já estão com 8 anos, se eu não me engano é isso. Depois qualquer coisa passa aqui pra mim. Só que ela avança em cima dos filhotes. Tem 3 anos os filhotes, ela tem 8. Ela avança nos filhotes. E aí? Pode ter um motivo isso? Tem que entender um pouquinho melhor quais os gatilhos desse comportamento, né? Às vezes ela está avançando por questão para proteger um prato de comida, porque aí é um instinto, né, de proteção dos cães. Ela pode, às vezes, não estar avançando com agressividade, mas, às vezes, na linguagem corporal deles, chamando para brincar ou para alguma outra interação, né? E para a gente... Ela está avançando. Está avançando, né? Então, a gente também tem que entender esses gatilhos desses comportamentos e entender um pouco da linguagem corporal dos cães, né? Então, quando o cachorro se inclina e deixa a parte traseira levantada, não é um sinal de avançar, é um sinal que ele está chamando para brincar. Né? Quando o cachorro deita com as 4 patas no chão, quando ele rola, enfim. Tem uma série de sinais que os cães fazem involuntariamente, que são sinais de apaziguamento. Pode haver problema, de fato, entre mães e filhotes? Pode haver, desde que a mãe não tenha sido socializada, ou às vezes algumas mães também têm a dificuldade mesmo de relação com o filhote. Ciúmes do dono existe? Isso existe? Eu não vou dizer ciúmes, né? Aí é um sentimento já muito humanizado. Existe sim o cachorro que gosta muito da presença do dono e ele meio que protege o dono. De qualquer outro um. ser, seja um cão, seja uma pessoa. Exato, né? Exato. Mas isso também é uma coisa que dá para se trabalhar, fazendo uma dessensibilização, apresentando os estímulos para o cachorro. Então, eu tenho um aluninho que a gente inclusive vai mostrar um outro vídeo dele, que é o Napoleão. Ele é um Lhasa de 5 anos, se eu não me engano, e ele tem muito problema de ver, assim, esse é o Napoleão. Vamos colocar o vídeo, aí você já explica? Claro. Vamos colocar o vídeo primeiro, por favor.
Fala dele pra gente, terminou de falar o que você estava Então, falando. o Napoleão ele tem um problema de não deixar as pessoas da família interagirem entre si sem que ele esteja perto, ou sem que ele participe ali. Então, quando as donas dele, a mãe e as filhas se abraçam, ele costuma latir, tenta avançar. E aí a gente foi fazendo um trabalho de dessensibilização com ele justamente para isso, para ele ter uma associação positiva com aquela situação das pessoas se abraçarem ali e ele começar a ignorar. Nesse vídeo que a gente mostrou, foi o começo do trabalho que eu fiz com ele, porque ele teve muitos traumas, ele teve vários problemas de saúde, então ele sofria muito com manipulação. Toda hora que ele era manipulado era para passar remédio, pingar colírio, mexe no ouvido, enfim. Isso acabou incomodando ele. Ele criou uma reatividade à aproximação de mão. Né? Qualquer movimentação de mão para ele ele avançava. Para ele já se defendia. Né? Mas aí não era uma agressividade, era uma reatividade ao estímulo, uma reação excessiva ao estímulo. E aí eu comecei a trabalhar ao contrário. Em vez de eu encostar nele, ele vinha encostar em mim. Então eu pegava a ração, colocava em cima do meu corpo e fazia ele caminhar por cima de mim. E ver que não tinha problema, que ele não ia sofrer nenhum tipo de agressão ou nenhum tipo de dor ali naquele momento. E aí aos poucos, eu fiz nesse treino, eu fiz os primeiros 10 minutos só jogando a ração sem eu fazer carinho nele. E depois eu comecei aos poucos fazendo carinho, colocando a mão por trás, não indo... O vídeo está editado, mas foi um tempão para chegar nesse resultado ali, né? Foi uma aula inteira, né? Uma aula de 1 hora que a gente ficou fazendo só dessensibilização com ele. Então, quando ele começou a se sentir confortável em subir em mim, comer a ração dele na minha perna, não ter nenhum tipo de agressividade, perceber que eu não ia fazer nenhum movimento brusco com ele começou a ficar mais tranquilo e aceitar o meu carinho. Então é interessante que você vê que ele dá uma olhadinha assim, mas tudo bem, né? Exato. Ainda é um pouco desconfiado. Aí tem a ver com o histórico específico, como você falou, do indivíduo, né? Exatamente. De cada animal, que vai além da raça. Tem a ver com a vivência dele. No caso desse animal foi por causa de doença, né? Exatamente. Tem mais um vídeo que eles vão colocar no ponto pra gente ver? Se você pudesse, assim, deixar uma dica para quem vai adquirir, antes mesmo de comprar, né? De adquirir o seu bichinho de estimação, o que é importante verificar, Thiago? Bom, primeiro, as características da raça que você está escolhendo. Né? Não adianta você escolher um cachorro de grande porte, um cachorro que vai te exigir muita atividade física se você é uma pessoa que vai ficar 10 horas fora de casa, que não vai ter condição de passear com o cachorro. Né? Ou se você é uma pessoa super aventureira, que gosta de fazer trilhas e comprar um cachorro que não tem essa característica de ser um cachorro muito ativo. Então a primeira coisa é entender as características da raça, essas necessidades do cão. E pensar sempre nesses 4 pilares que a gente falou. Eu estou proporcionando para o cão uma qualidade de vida boa? Ele está tendo um bem-estar, ficando em casa 10 horas sozinho, com um pote de ração ali? O que ele está fazendo nesse período ocioso? Como que eu posso enriquecer a vida dele nesse período que eu não estou junto dele? Acho que são as principais orientações aí. Desculpa, já que posso falar uma coisa que é importantíssima, com relação aos equipamentos de segurança. Né? Peitoral, a gente sempre recomenda muito o uso de peitoral e guia. Tem gente que confunde a guia com um enforcador. Importante. Né? Usam a guia unificada. O cachorro me leva para passear, ao invés de eu levar ele para passear, eu vou colocar um enforcador e resolver o problema. Não está certo, não, né? Não está certo. Além de não estar certo, você gera uma série de lesões na traqueia do cachorro. Você causa um desconforto nele. Então, quando você vê uma pessoa passeando com um cachorro e para o cachorro sentar a hora que ele está passeando ali com o dono, você vê a pessoa dando um tranco na guia, aquilo não está sendo legal para o cachorro. Ele está sentando não é porque ele aprendeu, é porque está incômodo a situação. Né? Então, ele acaba deixando de oferecer um comportamento natural. E aí, nesse vídeo com a Luna é uma cane corso italiana, um cachorro super grande, né? Um cachorro, no caso dela, de 7 anos, que nunca tinha sido socializada e ela tinha dificuldade, inclusive, de sair da porta de casa para a rua. Então, eu fui fazendo esse trabalho também com ela de dessensibilização, apresentando a rua de uma maneira mais tranquila, chegava perto do portão, fazia ela cheirar o solo, porque aí ela também já tem um trabalho mental, já usa o instinto de faro
e já tira o foco dela das distrações que tem na rua ali, sejam pessoas ou outros animais, para o que a gente está ali oferecendo para ela no chão. Tem que encerrar, Thiago, mas muito obrigada pelas dicas que você trouxe pra gente. Obrigado, Jaque, mais uma vez. Para quem quiser entrar em contato, o site www.cãocentrado.com.br e o Instagram, @cãocentrado. Tá passando tudo direitinho para vocês. Eu tenho certeza que lá nas redes sociais tem mais dicas ainda, né? Com certeza. Muito obrigada, viu, Obrigado, Thiago? Jaque. Uma ótima tarde, foi excelente. Igualmente, eu agradeço. E agora eu tenho uma super dica do Shopping do Povo pra gente conferir. Para você que está acompanhando a programação da HIT, esse é o momento do recado do Shopping do Povo. Hoje eu quero falar de um livro chamado A Maior Reunião de Todos os Tempos. Nessa reunião ninguém vai ficar de fora. Quando eu li esse livro, eu já era convertida há uns 10 anos e eu chorei muito, foi uma bênção na minha vida, então sempre que eu evangelizo é com esse livro. Ele custa apenas R$10,90, mas eu te garanto que esse livro pode mudar a vida de alguém. Então você que deseja adquirir esse produto, a nossa loja fica na Avenida São João, no número 815, próximo à Estação República do Metrô. Mas também pode adquirir pelo nosso site www.spovo.com.br e pelo telefone 0 prestadora 21 2141 5100. Muito obrigada, dona Eliana. Eu vou para um break, daqui a pouco eu estou de volta e a gente bate papo sobre as estratégias empresariais com peças de montar. A gente vai entender já já essa história. Tem peças aqui que podem lembrar a sua infância, mas na verdade são muito úteis para estratégias específicas. Não sai daí que eu já volto. Nosso programa está de volta e agora a gente vai entender sobre estratégias empresariais com peças de montar. A gente vai entender essa história com o Aníbal Viegas, que é trainer. Tudo bem? Boa tarde. Prazer recebê-lo aqui. Também prazer meu. Vamos entender um pouco sobre isso. Queria entender, quando a gente olha aqui, a gente nada mais vê do que brinquedos. É isso mesmo, Aníbal? Brinquedos, são legos, muitos deles parecidos com aquilo que a gente compra nas lojas de brinquedo, mas essas peças aqui foram arranjadas de uma forma especial por meio de um estudo de psicólogos, pedagogos e pessoas ligadas a negócio para que estimulassem pessoas que trabalham em organizações a pensar diferente, a trazer aquele conhecimento que todo mundo tem, mas às vezes a gente não acessa. Então, essa metodologia, que foi uma metodologia desenvolvida na Lego, né, ela procura causar o engajamento das pessoas nas organizações. Pelo que eu estou entendendo, até pelo que você fala agora, Aníbal, eu queria que você explicasse. Eu até estava brincando aqui nos bastidores, né? Dicas importantes para você ter sucesso empresarial, mas eu tenho a impressão de que para a vida pessoal também dá para ter resultados utilizando um pouco do que você vai explicar aqui para gente? Sim. Eu tenho muitos clientes, terapeutas, psicólogos que usam isso para terapia familiar, num processo terapêutico. Então, por que isso? Porque a gente vai trabalhar diretamente com o inconsciente, brincando. Vamos lá, explica um pouco pra gente. Tá. Por onde que a gente começaria? Vamos entender. Bom, vou sugerir você fazer um exercício muito simples, que é... Por favor, quero. Fazer um pato. Você vai pegar essas 6 pecinhas e vai fazer um pato. Tipo esse pato? Ou outro qualquer. O que você conseguir fazer. Eu não vou inventar fazer outro, não. Eu vou inventar aquele pato ali mesmo, que eu tô no ar, né? Assim, se a gente tivesse só a gente, eu poderia. Eu vou fazer deixa eu mostrar como é que são. Pode fazer, por favor. Esses aqui são os meus, né? As minhas pecinhas. Deixa eu mostrar aqui, ó. Pro pessoal. Tá dando pra ver? As pecinhas, ó. Vou fazer um também aqui. Dá pra fazer vários patinhos diferentes, né? Eu vou fazer aqui, eu vou fazer igual aquele. Milhões de patos diferentes. Com as mesmas 6 peças? Com essas mesmas 6 peças. Então faz um diferente do meu pra gente poder mostrar pra eles. Vou fazer um diferente. Fazer um bem diferente. Ficou um pato isso? Ficou um pato, né? É um pato, é o seu pato. É o meu pato. Não me julga a sociedade, é o meu pato. É o pato. Sidão, mais ou menos? Deixa eu ver. Tá faltando um fim, né? Tinha que ter um negocinho aqui assim, ó. Peraí. Tá faltando o rabinho do pato, gente.
Se eu colocar assim, encaixa esse Lego? Encaixa? Mas, Jack, o interessante nessa metodologia é que não importa o que você faz. O que você faz é seu. Agora eu achei que tem mais cara de pato, gostei. É único, é sua expressão, é seu pato. Que eu fiz um outro aqui completamente diferente. Que muitas vezes a gente vai dizer, mas não é um pato. Eu digo, é o meu pato. É o pato dele, gente. Meu pato, um pato arrojado, um pato... E daí... É um pato com topete, é um pato diferente, é um pato. Diferente. Tem algumas fotos de patos, acho que pra você poder explicar mais sobre isso, vamos mostrar aí, ó. Quantos patinhos diferentes. Pronto. Isso são atividades que nós fazemos nas empresas e às vezes também nas escolas para estimular você pensar criativo. Então, não é que você tem que fazer uma coisa do jeito que sempre foi feita. E você testar a possibilidade. Veja que... Mudei meu pato, gostei mais assim. Veja que a gente eu fez... vou ficar 3 horas para fazer um pato ali. Eu já mudei meu pato, já. Gostei você mais pode fazer assim. N coisas. Se você girar, você consegue um pato olhando de lado. Se você colocar o pato, mudar a posição de uma peça, você pode botar Isso um aqui pato. diz alguma coisa sobre mim, Aníbal? Esse pato que eu fiz diz alguma coisa sobre mim? E dentre as centenas de possibilidades, ou sobre todos que fazem? Eu posso perguntar a você mesmo. Isso aqui não é para eu fazer uma avaliação sua, é para você ter uma reflexão sua. Né? É você descobrir coisas que normalmente o que acontece? A gente faz uma pergunta, pede para a pessoa construir alguma coisa e a partir disso que ela constrói, dá significados e aí vem o despertar, vem você tomar consciência. Sabe o que você me lembrou, Aníbal, de um trabalho que eu fiz com a minha coach, Andréa Deis, que ela me deu vários para montar, ela deu estratégias diferentes, né? Pediu para montar coisas diferentes, e entre as coisas tinha que montar uma casa, enfim, X, eu lá montei e ela me deu um feedback a partir daquilo que eu estava montando. É por aí também, né? Aqui uma metodologia um pouco diferente, chama Lego Serious Play, o nome da metodologia. Como que é o nome? Lego Serious Play. Que seria brincadeira séria, né? O propósito aqui é que a gente mesmo descubra, a gente não tem um feedback de outra pessoa. Não é outra pessoa que fala. Então eu construo algo, né? Eu digo, como é que você se sente a empresa realmente? Eu acho que nesse momento nós estamos um elefante branco, apesar de não ser branco. Por quê? Nós estamos pesados, uma estrutura pesada, talvez a gente precise rever isso. A gente está precisando um pouco de mobilidade. Tudo isso eu estou criando aqui agora. Isso então, você faz em grupo, Aníbal? Ou faz com cada um? Como é que é isso? 2 pessoas ou grupo. Já fiz até com 350 pessoas. Uau! No Panamá. 350 pessoas para o lançamento no laboratório, estava lançando um novo medicamento e queria envolver as pessoas e engajar nisso. Então a gente usou o Lego Serious Play. As pessoas se conhecem melhor entre elas também na hora que fazem? Muito. Porque eu fico imaginando cada um fazendo um tipo de pato. Tô aqui dando exemplo do pato de novo, né? Mas entendendo, por exemplo, esse pato para esse pato tem uma diferença muito grande. O que isso pode, se a gente for trabalhar junto, como a gente pode agregar, né? Isso pode representar momento meu, um momento arrojado, pensando aqui, um momento que eu preciso olhar as coisas de outra forma. Então pode representar um momento meu e eu estar passando isso para você. Eu tenho aqui também um outro objeto que eu queria mostrar aqui. Isso aqui é uma construção dos mais simples que existe no Lego, né? Que é uma das primeiras construções que a gente pede às pessoas, é uma torre. E por que a gente pede uma torre? Porque uma criança, a primeira coisa quando ela pega objetos é botar uma coisa sobre outra. E a Lego descobriu isso. Descobriu que se poderia trabalhar com os empresários, poderia trabalhar com as pessoas que trabalham em grandes organizações, a voltar um pouco esse lado criança para despertar a criatividade, para poder ficarem mais engajadas. Quando eu peço às pessoas para construir isso aqui, elas não pensam em nada. Elas esquecem do e-mail, das contas que tem para pagar. Elas se concentram em construir uma torre, né? Se concentram em construir uma torre. E daqui ela pode sacar várias coisas. Por exemplo, ela pode sacar que ela está no momento de vitória. Estou pegando aqui cada um. Que ela precisa de mais energia, que ela está muito emocionada. Então, as cores vão catalisando. Olha que linda coisas. essa peça, com transparência. Tudo que você constrói tem um significado. Como que o cérebro está funcionando nessa hora, Aníbal? Essa é uma grande questão. Bom, a metodologia se baseia em você usar as 2 mãos. Quando você usa as 2 mãos, você estimula os 2 hemisférios cerebrais. Né? Então, tem muitos estudos da neurociência sobre isso. A nossa mão é uma das partes mais sensíveis do nosso corpo. Né? Só perde para os lábios, é uma parte extremamente sensível. Tem cerca de 70% a 85% das terminações nervosas estão conectadas ao cérebro. E aí, com isso, a gente consegue ter muita sensibilidade. Então, quando eu dou um desafio, como você enxerga hoje
a sua empresa, enxerga o seu negócio, enxerga a sua vida. E eu parto para construir, eu não tenho a menor ideia do que eu vou construir, suas mãos sabem. Você às vezes não sabe, mas suas mãos sabem. E é aí que vem a mágica. Porque você vai usar o conhecimento que hoje não consciente e trazer para as peças. Você vai construir, porque você está envolvendo os dois hemisférios cerebrais, você está acionando partes do seu cérebro que normalmente você não usa só na fala. Então eu construo, depois que eu construo, eu crio significados. E daí eu crio uma história e compartilho. Eu mesma criei essa história. Nesse trabalho eu mesmo criei a história. E é muito intuitivo. A pessoa às vezes faz sem saber, sem prestar atenção no que o inconsciente dela está falando? Totalmente. Aí ela vai ter que se deparar com a realidade na hora de criar a história, né? Totalmente. Tem uma história muito interessante. Vou pedir para você só esperar um pouquinho. Vamos contar essa história no próximo bloco? Pode ser? Pode ser. Eu vou para o intervalo, daqui a pouco eu estou de volta e a gente continua aprendendo mais sobre isso. Me manda foto, faz pergunta, entra lá na fanpage facebook.com/nossopgm ou liga 0 operadora 11 3337 5886. Já volto. Nosso programa está de volta, o tema está incrível, a gente está falando sobre estratégias empresariais com peças de montar. A gente está recebendo aqui no nosso estúdio o Aníbal Viegas, que é trainer, está conversando com a gente sobre o assunto. Aníbal, você falava para mim no bloco anterior, eu fiz uma pergunta sobre o inconsciente da pessoa leva a pessoa a montar algo e a partir daí ela vai ter que refletir, criar uma história, dar o próprio feedback. Você ia contar uma história, conta pra gente. Isso. Quando a gente constrói algo como isso aqui gera várias reflexões sobre a gente mesmo, sobre o momento que a gente está vivendo. A primeira vez que eu conheci essa metodologia foi em Nova York. Eu fui participar de um evento sobre inovação, né? E aí como é que você se acha hoje? Quem é você? Aí, eu sou o cara. Eu comecei a construir algo assim. Aí, quando eu chegava no meio, desmontava. Não, eu sou o cara. Construí de novo, desmontava. Tá bom, sou o carinha. Aí funcionou. Isso é mágico. Então a metodologia, o nosso inconsciente, ele trabalha, né? A nossa mão acessa informações que muitas vezes a gente não é consciente dela. Então quando a gente usa isso nas organizações, a gente está trazendo o conhecimento que já existe nas empresas, que muitas vezes não é acessado. Então a gente traz uma percepção sobre o mercado, uma percepção sobre a empresa, uma oportunidade de inovação, uma solução do problema, que a metodologia é muito focada nisso, e principalmente trabalhar a comunicação, que hoje é causa de 85% dos problemas nas organizações, comunicação. As pessoas, realmente, por mais tecnologias que nós temos hoje, redes sociais, e-mail, tudo isso, as pessoas têm grande dificuldade de se comunicar. Isso também tem a ver com a dificuldade no autoconhecimento, Aníbal? Muito, muito, né? E isso aqui permite isso. Uma das coisas que o Lego faz, eu já vi vários clientes dessas pessoas se sentem desnudadas, né? Quando eu falo aqui sobre o meu modelo, eu estou falando um pouco de mim, eu estou me abrindo. E como a gente usa o lúdico, parece uma brincadeira, a gente nem percebe isso. Então, a pessoa fica à vontade para falar sobre ela, né? Muita vontade. Aí depende do facilitador, né? Que cria esse clima, um ambiente seguro, a pessoa se sente seguro que ela pode colocar as coisas. E acontece. Tem pessoas que começam mais receosas e vão se soltando no fim. Quanto tempo pode durar uma ação, uma interação dessa? É isso. Normalmente a gente reserva 40 minutos para preparar as pessoas para entrar no clima, né? Então são várias atividades, né? A gente se baseia numa teoria chamada Flow, né? E também a gente vai preparando as pessoas para entrarem no clima. Então são uma série de atividades, uma sequência pré-definida, para as pessoas se soltarem. Perderem a vergonha, perderem o medo de se expor, tudo isso, né? E também tomarem mais intimidade, né? Que muita gente isso hoje... Eu fui montar, daí eu tive que ver onde encaixa, como encaixa, né? As pessoas às vezes nem lembram como é que brinca, né? Isso. E outra coisa importante que aqui no Lego, a gente não se importa se ficou belo, bonito, não. É o seu modelo que tem significado apenas para você. Tipo, deixa meu pato, tá, gente? Não fala mal do meu pato, por favor. É o meu pato. Eu modifiquei, eu achei que ele ficou bem assim, ó. Meu patinho. Gente, eu fiz um pato, tá legal, ó. Tem algumas fotos... Obrigada, tá, equipe? Tem algumas fotos que a gente vai mostrando, eu queria que você comentasse sobre elas. Por favor, Aníbal, a produção já vai colocar.
Aí são atividades. Ah, eu queria tanto saber como as pessoas ficavam, se era numa mesa, se era no chão. Numa mesa, Legal. normalmente numa mesa. Normalmente a gente trabalha com grupos, quando a gente quer aprofundar mais um tema, a gente trabalha com um grupo de 12 pessoas, né? Tá. Quando a gente quer, por exemplo, definir uma estratégia, definir... Tem um estudo por trás disso, esse número é pensado, né? Todo estudo, né? A Lego demorou um tempo desenvolvendo essa metodologia e ela continua sendo aperfeiçoada. Já tem 17 anos essa metodologia, né? Então, ela vem sendo aperfeiçoada. A cada ano surge alguma novidade. Aplicada em vários locais, né? Em vários locais, em vários tipos de organizações, né? Já apliquei em grandes empresas petroquímicas, em empresas de comunicação, em igrejas, já foi aplicado também para poder... Tem várias aplicações, não existe uma aplicação específica. Eu brinco que isso aqui é como se fosse uma palha de aço, um bombril, né? Você fala que tem 1000 utilidades. Né? Muito legal. O importante é ajudar você a expressar suas ideias, né? Trazer aquele conhecimento, aquela experiência que normalmente... numa conversa você não tem. Isso aqui é uma é legal foto vê-las vestidas como executivas, né? Brincando, isso, né? Isso. Essa é a Jack, do lado, né? A loura, a de roupa cinza. Ela é autora desse livro que eu trouxe, é uma das autoras desse livro. Ela foi que me treinou. É de cabelo longo ou de cabelo curto? É de cabelo curto. Tá. Ela que me treinou nessa metodologia, ela é uma das primeiras, pioneiras no mundo, né? E esse trabalho aí foi para desenvolver uma estratégia internacional de uma empresa, né? E como internacionalizar uma empresa. Aníbal, é inevitável nesse momento eu te fazer uma pergunta. Eu que tenho um bebê de 6 meses, que está começando a aprender agora a colocar as coisas uma em cima da outra. Quando a gente pensa em entregar esses brinquedos para crianças, e aí lógico tem a faixa etária, né? Porque são peças pequenas, mas quando a gente pensa em entregar esses brinquedos para uma criança de 5, 6, 7 anos, a gente pode já também estar ajudando essa criança a se desenvolver em um adulto com mais estratégias, com mais inteligência, com mais resiliência. Explique isso pra gente. Sim. A metodologia recomenda você trabalhar com criança a partir de 7 anos, mas você pode usar Lego, desde que seja adulto, para uma criança pequena. Eu tenho um filho de 3 anos também, e ele trabalha com isso aqui. E o importante é você perguntar o que é que ele fez, o que é que ele está vendo ali, e aceitar a resposta dele, porque é trabalhar a imaginação. Um grande problema hoje na educação é ter uma única resposta ou ter a resposta certa. Aí acaba adultos com problemas de não conseguir criar soluções, não resolver problemas. Criatividade, né? Criatividade é o tema do meu mestrado, é a principal competência para esse século XXI, porque vão existir tantos problemas no mundo que já precisa de criatividade. Então, a gente tem que tomar maior cuidado, principalmente com as crianças, porque elas vão enfrentar um mundo muito diferente que nós estamos enfrentando. Mais feroz que o nosso, né? E elas vão ter que precisar ser muito mais criativas. Então, de repente, seja para a criança ou seja para o adulto, vou usar o exemplo do que a gente fez aqui, a criança monta uma casa e às vezes a outra pessoa vai olhar e vai falar, isso não é uma casa, peraí, é a casa, no ponto de vista dela, na percepção dela, na capacidade dela daquele momento, até motora, é uma casa, né? É uma casa. E com o que a gente entrega, a gente estava até conversando com a Catarina, eu estava lembrando das minhas brincadeiras com peças de montar, ela disse que ela não brincou com Lego quando era criança. Você brincava com Lego quando era criança? Não, eu vim brincar Lego tem 8 anos, quando eu conheci essa metodologia. Sabe que eu peguei lá em cima, eu peguei pra ver e eu tive que pensar como é que monta mesmo? Porque também a gente esquece, né? Sim. Muitas vezes eu encontro em clientes pessoas que nunca brincaram. Mas é tão simples, essa é a genialidade, né, de se trabalhar com esse tipo de material, que eles são simples, você vai conseguindo, é muito intuitivo. Né? Então são... Você falou que brinca há quanto tempo? Há 8 anos? Há 8 anos. E como que você se torna o único brasileiro apto a aplicar essa técnica? Pois é, porque eu fui o primeiro a trazer para o Brasil essa metodologia e eu trabalhei 6 anos aplicando. Você foi treinado direto por ela? Por ela. E aí, depois de 6 anos, eu comprovei que tinha experiência suficiente para me tornar um trainer. Mas como é que foi isso? Como é que você descobriu? Pois eu fui para um evento nos Estados Unidos, eu sou professor de inovação e criatividade, né, da Fundação Dom Cabral, e eu fui para lá para participar de um evento de inovação. E lá tinha um workshop de Lego. Lego? O que tem a ver? Vai ser só montar, criar? Aí eu descobri que não, era uma brincadeira séria, que você podia falar de coisas muito profundas, coisas muito importantes, construindo com Lego. E aí eu me apaixonei. Aí no mês seguinte eu estava indo para o Canadá fazer a formação. Perfeito. Minha primeira formação, e trouxe para o Brasil isso. E foi estranho, porque as pessoas não entendiam como é que um brinquedo pode ajudar a resolver problemas. Como é que um brinquedo pode mudar a sua percepção sobre sua empresa, sua organização.
como é que o brinquedo faz você se conhecer melhor. E aí, como é que você atua hoje, pensando numa empresa, por exemplo? É legal voltar de quanto em quanto tempo? Faz uma atividade com um grupo e pronto, já vai ser suficiente? Explica isso para nós. Depende do objetivo da empresa. As empresas, às vezes, nos convidam para fazer o planejamento estratégico. Tem uma grande empresa do setor petroquímico que tinha acabado de adquirir outra empresa. Ela reuniu 80 diretores, precisavam discutir como é que era essa mix de cultura de duas organizações. E aí a gente usou o Lego para fazer isso. Depois eles queriam definir as 6 prioridades para o ano seguinte. Nós usamos o Lego, fizemos assim 3 horas e meia. Mas como mais ou menos, lógico que a gente não vai falar especificamente da empresa, mas como é que é isso? Você estuda o plano e daí você leva os brinquedos baseado nesse plano? Como é que é isso? Tudo isso depende do que o cliente encomenda da gente, né? O que é que ele quer que a gente realize lá. E aí a pessoa que nos contratou falou assim, eu preciso trabalhar o planejamento estratégico da empresa, então eu preciso que você trabalhe com 80 diretores. O que especificamente? E nós trabalhamos passo a passo. A gente monta um roteiro, como um programa de televisão, a gente monta um roteiro, quais as perguntas que a gente vai construir. E lá a gente prepara as pessoas, faz perguntas, as pessoas constroem coisas. Né? E todos se surpreendem, eu acredito, no final, né? Muito, muito, muito. E as pessoas começam a falar sobre as coisas que construíram. E aí você consegue tirar muita coisa. Né, que normalmente só numa conversa ou só usando um flip chart, apenas anotando as ideias, a gente não conseguiria. Então... Eu queria te fazer uma pergunta sobre algumas peças que eu vejo aqui. Eu tenho 32 anos e na minha época, embora já tinham começado algumas inovações, eu lembro que o que eu tinha acesso eram mais os retângulos e os quadradinhos mesmo, era mais isso. E a gente sabe que isso foi se inovando, e na época da minha irmã já tinha mais coisa, que é 6 anos mais velha, e foi aumentando. E eu queria entender, o que você traz aqui para nós, inclusive, é específico para essa metodologia, né? É específico essa metodologia. Tem peças que eu só encontro para isso, né? Para isso, né? Então aqui eu trouxe outro dia perguntaram um pouco antes aqui na entrevista, quantas peças tinham em casa. Eu não sei exatamente, eu sei que tem 3 carros de luxo. Uau! Cheios! Né? Porque são peças caras, são peças raras de encontrar. Então, a Lego desenvolveu um conjunto de peças que são muito semelhantes às que se encontram na loja. Mas por quê? Porque os psicólogos, pedagogos estudaram o seguinte, essas peças vão estimular determinados tipos de pensamento, que são interessantes para uma organização. Então, é isso que a gente tem aqui. Essas peças muitas são comuns, mas o conjunto são específicos. Todas elas desse jeito, né? Individualmente você pode encontrar num brinquedo, numa criança, mas esse conjunto aqui, e tem muito mais, se a gente não tinha espaço para colocar. Quantas peças vão para uma empresa, por exemplo? Depende do projeto, mas normalmente 20 mil peças. 20 mil peças? 20 mil peças. Quantas pessoas vão... Você tem uma equipe que vai com você? Como é que é isso? Hoje eu tenho uma equipe de 5 pessoas. Né, que trabalha desde o momento que o cliente entra em contato, a gente faz o desenho do workshop. E lá, quantas pessoas vão com você na hora de aplicar? Depende do tamanho. Se for 12 pessoas, 2 pessoas. Se for 350, como foi no Panamá, foi uma equipe de 12 pessoas. Né? Qual peça, Cat? Essas aqui, né? Essas aqui, ó. A Cat falou que na época dela, você tá triste que você não brincava com isso, Cat? Ó. Vamos... e eu queria entender sobre isso também. Para quem está nos assistindo e, de repente, nesse momento que o mercado de trabalho se encontra, está desempregado, quer uma recolocação, existe um treinamento específico para orientar essa pessoa? Sim. Amanhã eu estou começando uma aqui em São Paulo, né, que é uma formação de 3 dias, de como você usar essa metodologia na sua área de atuação, seja na empresa, seja no campo da terapia, Se você é um profissional dessa área, crianças, seja para trabalhar com comunidades. Então, amanhã começa uma formação de 3 dias. Eu faço essa formação em vários pontos do país, né? E é uma formação que permite você usar isso em várias situações, desde um planejamento estratégico, como um plano de marketing, como rever como é que eu estou hoje como pessoa, como desenvolver equipes, aquele modelo ali, a gente pensou mais ou menos uma equipe. Aquele ali, né? Fazer um alinhamento de equipes, como gerar inovação, a empresa precisa criar um produto novo, a gente usa isso. A gente brinca muito com o pato permite você ter várias ideias em pouco tempo, então a gente vai variando e vai tirando as ideias. Então o processo é sempre assim, é sempre baseado numa pergunta, numa construção, num significado que a gente dá para cada peça. Nenhuma peça que tem um significado
explícito. Fechado, né? Implícito, a gente que dá um significado para isso. E eu tenho uma pergunta para te fazer. O seu pato, a sua torre, a sua peça muda a cada dia? É normal a gente de tempos em tempos mudar? E talvez seja interessante fazer essa reflexão de tempos em tempos, Aníbal? Sim, porque a gente muda todo dia, né? A gente conhece alguém novo, a gente conhece tem um novo conhecimento, tem uma nova experiência. A gente não é. Nossas células se renovam, né? Uhum. A cada 7 anos que a gente está novo de novo, que é tudo novo. Imagine o pensamento com tanta coisa. Tantas coisas que acontecem, né? Eu digo que as pessoas me perguntam, depois que você foi mãe, o que mais mudou? Tudo mudou, né? Eu acho que se você tivesse vindo aqui há 7 meses e feito esse mesmo exercício comigo, seria outra coisa que eu faria, porque tudo muda, né? A gente muda muito. Eu acho que dentro de uma empresa, dependendo dos objetivos, e para quem está nos assistindo, que de repente está desempregado, né? Foi um profissional de sucesso e agora fala o que está acontecendo, eu não consigo recolocação. Tem sim o fator do mercado brasileiro, a gente sabe como tá, mas de repente a gente se limita, Aníbal. Eu queria que você falasse sobre isso. As pessoas, muitas das pessoas que estão desempregadas, que são de gerações anteriores a essa nova geração, são pessoas que ficaram muitos anos na mesma empresa, então desenvolveram um pouco a criatividade. Um exercício como esse pode ajudar muito, na verdade, em complemento a uma formação acadêmica até, né? Complementa. E é uma forma também de você se colocar no mercado. Eu já treinei 80 pessoas, com a turma de amanhã 88 pessoas, que estão se posicionando no mercado usando essa metodologia. Como ela é muito inovadora e ela consegue resultados muito rápidos, as pessoas estão usando isso para se posicionar no mercado, para ajudar outras pessoas a terem resultados. Pode ser uma área de atuação até, né? É uma área de atuação. Uma área de atuação. Eu tenho que caminhar para o fim do bate-papo, mas eu queria te fazer uma pergunta. Eu percebo que, pelo jeito que você fala, você gosta muito disso, deve gostar muito de gente também. E eu queria saber como é que é a sua reação ao ver um grupo entregue, ao ver executivos, empresários, pessoas às vezes, talvez até de terno e gravata. E eu digo isso porque quando eu brinco com meu filho, eu tiro o sapato, eu sento no chão sem maquiagem. Mas imagino na minha área de atuação, de repente, sentar para brincar. Como é que é para você quando você vê as pessoas entregues ao trabalho mesmo, comprometidas? É uma satisfação muito grande. Eu conheço várias metodologias, já vim trabalhando com várias metodologias, mas eu nunca vi uma metodologia como essa que as pessoas se engajassem tanto. Porque quando ela está aqui construindo algo, ela esquece o mundo. É mágico. Tem a questão de envolver as duas mãos, os dois hemisférios cerebrais. Tem a questão de você estar querendo encaixar. O que é que acontece? Quando você está montando aqui o Lego, você acalma o cérebro. O que hoje é a maior dificuldade das pessoas. As pessoas estão muito agitadas, as pessoas estão... Parar para montar um Lego nem sempre é fácil, né? E isso, as pessoas já é um estranhamento no primeiro momento, quando eu chego, cheio de problemas para resolver, o cara mandou ficar montando o Lego. Mas depois que ela vê o benefício que isso traz para ela, elas ficam totalmente encantadas. Ai, que pena que eu tenho que encerrar, Aníbal, mas obrigada por ter trazido para nós essas peças, ter deixado a gente, ter trazido para nós um pouco mais de interação, ter deixado a gente por dentro do que está acontecendo. Você falou que tem um curso começando amanhã, é isso? Tem um curso começando amanhã aqui em São Paulo. Eu vou deixar os telefones, então. Certo. Tem o site, que é o www.anibalviegas.com.br. Isso. E tem o telefone 0 operadora 71 98133 7121 e 0 operadora 719 8216 8677. Aníbal, foi um prazer te receber aqui. Obrigada. Volte mais vezes. Uma ótima tarde, viu? Obrigada. Mas onde estou? Estou aqui? Pode ser aqui? Pode ser onde vocês quiserem. Estou indo embora. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Eu espero você aqui amanhã. A gente vai falar sobre educação financeira para crianças. Se você tem dúvida, quer participar, já entra na fanpage facebook.com/nossopgm ou facebook.com/Jaqueline Stefano e deixa o seu recado para nós. A gente fala também sobre segurança em condomínios. Então eu estou esperando você. Manda pergunta sobre os dois temas, tá? A gente continua se falando através das nossas redes sociais. Entra lá no meu Instagram, @JaqueStefano, e a gente continua se vendo por lá, tá bom? Um beijo grande, uma ótima tarde. Fica com Deus e até amanhã. Tchau!